Bem, pessoal, estamos aqui com mais uma dica de cálculo e hoje eu vou fazer uma aula breve aqui sobre regras de derivação. Na realidade, eu vou fazer dois vídeos. Um sobre a regra da soma. Da regra da soma eu vou contemplar também a regra da subtração, que na minha opinião é a mesma coisa. Então, eu nem diria regra da soma e subtração. Eu falo regra da soma e já está valendo para as duas, né? E vou fazer um outro vídeo falando sobre a regra do produto e do quociente. Então tá, nós vimos na aula anterior, né, na aula de sábado, nós vimos o seguinte, que eu quero criar uma regra, né, para derivada da soma. Então, imagine que eu tenho duas funções, uma função u, uma função 1 real, vou colocar assim, né, fu de r, ou melhor, eu prefiro colocar assim, né, um domínio r, porque aí pode ser até uma função definida num subconjunto de r. Em r e a minha função v também. Aqui, ó. E aí, o que nós temos? Eu vou criar a função, eu quero calcular a derivada, então eu vou escrever a derivada em relação a x da função u mais v aplicada em x. Isso aqui poderia escrever dessa forma aqui também, tá? Ó, u mais v, aqui ó, linha de x. Bom, por definição, isso aqui vai ser o quê? O limite da função u mais v de x mais h menos u mais v aplicado em x sobre, vamos colocar um sobre aqui, ó, sobre h. Quando h tende a zero. Bom, veja, atenção, isso aqui não é um produto de... Porque o pessoal usa, isso aqui é um par ordenado. Não, um produto notável, não. Isso aqui é a função u mais v calculada nisso daqui. Então, isso é... Vou até colocar, deixa eu ver, se não couber aqui, eu arredo para lá um pouquinho. Limite da função u calculada em x mais h, mais a função v calculada em x mais h. Aqui a função u menos a função u calculada em x, menos a função v calculada em x. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui sobre h. Veja. Com h tendendo a zero. Agora aqui é o seguinte, eu tenho uma soma, né? Soma, subtração aqui, tá vendo? De termos com o mesmo denominador. Então eu posso quebrar isso em duas, três frações. Convenientemente aqui eu vou quebrar em duas. Eu vou juntar esse u que está aqui, com esse u que está aqui, e esse v com esse v. Só para ficar bem esmiuçadinho, né? E de repente você fala assim, o que você está querendo dizer? Isso aqui, ó. Primeiro eu vou trocar a ordem aqui, ó. Trocar a ordem. Só trocar a ordem. Se eu trocar a ordem, isso aqui não altera em nada, né? Porque isso aqui é uma soma, subtração. Então, se eu colocar aqui, ó, u, ó, menos u aqui, mais v, x mais h, tá vendo? Só troquei a ordem, esse com esse. Agora sim, agora eu vou quebrar isso aqui em dois limites. Quebrar em dois limites. Então, eu vou fazer assim, ó, limite do quê? Então, eu vou fazer limite, tô aproveitando de cima ali. Ó, limite de u. Ó. Limite u de x mais h menos u de x. Tá vendo? Tô pegando esse pedacinho. Vou pegar o h e colocar para cá. Isso. Mais, né? Vou fazer a mesma coisa aqui. Ó, tenta com dois sinais de igual ali. Eu vou dar uma arrumadinha ali. E um aqui para v. Só que não vai caber, né? Então vamos organizar aqui, ó. Deixa eu arrastar isso aqui para cá um pouquinho. Só um pouquinho. Eu vou arrastar isso aqui para cá. Tem um sinal demais que deixa eu tirar ele do caminho aqui, senão vai atrapalhar nós aqui. Ó. Então vamos lá, ó. Eu tinha u de x mais h menos u de x, v de x mais h menos v de x sobre h. Eu peguei esses dois aqui, esse
esse termo aqui. Estou calculando o limite dele, mais o limite desse daqui. Veja que o limite da soma é a soma dos limites. Ou a soma dos limites é o limite da soma. Então, eu posso daqui vir para cá. Quebrei em duas. E aqui, ó, se você observar esse termo aqui, ó, é a definição da derivada de u no ponto x. E aquele dali é a derivada de v no ponto x. Conclusão, né? Logo, se você pegar a função u mais v de x e derivar, é a mesma coisa que você derivar o u em x mais a derivada do v em x. Exemplo, nós vimos em sala, por exemplo, nós provamos em sala 5 regras usando o limite, as 5 derivadas básicas aí, que vai dar base para a gente calcular todas as outras. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se y é uma função constante, então a derivada de y é 0. Se y é x elevado a n, a derivada de y é n x elevado a n menos 1. Se y é seno de x, a derivada do seno é cosseno. Isso tudo foi feito em aula, tá? E se y é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. E se o y é a elevado a x, a derivada de a elevado a x é a elevado a x ln de a. Bom, curioso aqui, ó, todos esses casos aqui foram feitos em sala de aula. Porém, se tiver algum espectador aqui que não é meu aluno e tiver curiosidade, né, de saber como é que é feito esses cálculos aqui, né, por que a derivada constante é zero, essa é até fácil de fazer, mas por que a derivada de x elevado a n é n elevado a x menos 1, ou por que a derivada do seno é cosseno? Quer dizer, se quiser saber a demonstração de uma dessas aqui, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo explicando por quê, né? No caso, se você é meu aluno, você viu isso em sala de aula, né? Bom, então nós vimos isso aqui. Tá. Só que a gente não chegou a ver, e se eu combinar, por exemplo, que ó, eu estou dando exemplo aqui, esse exemplo aqui acabou que foi só um comentário, né, do que a gente tinha feito em sala. Então, vamos imaginar que você tivesse uma coisa assim, ó, f de x, sua função, né, fosse x à quarta mais 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 2x mais 1, por exemplo. Olha lá, tá vendo? A gente sabe derivar x à quarta. Eu estou usando a regra 2 aqui, ó. Eu vou fazer 4x ao cubo. Eu sei derivar x ao cubo, tá vendo? Eu sei, inclusive, eu não vou colocar essas constantes. Aliás, vou dar um exemplo mais simples, tá? Aqui, ó, vou fazer assim, só para você entender o que eu quero dizer. Aqui, ó. Na aula que eu for falar sobre derivada do produto, eu dou um exemplo mais completinho desse daqui. Porque esse aqui é bem simples. Tá vendo essas duas? Eu sei derivar o x à quarta, eu sei derivar o x ao cubo. Mas os dois juntos? Pois é. Os dois juntos, se a gente não tivesse essa regra que a gente acabou de provar, que é a regra da soma, a gente não conseguiria fazer isso daqui. A menos que fizesse por limite, que daria bastante trabalho. Bom, então aqui, ó, eu posso pensar no u de x como aquele x à quarta. Eu posso pensar no v de x como x ao cubo, tá vendo? Bom, se eu calculo a derivada de u, é 4x ao cubo, tá vendo? Eu tô usando a regra 2 aqui, ó. Se eu calculo v, derivada de v, ela vai dar 3x ao quadrado. Estou usando de novo a regra 2 aqui, tá vendo? Porém, a minha função f é a soma de u mais v. Veja, a minha f de x aqui, ó, é u de x mais v de x. Pelo que nós provamos, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a derivada de u mais a derivada de v, né? E a derivada de u, ali, ó, 4x ao cubo. E a derivada de v, 3x ao quadrado. Veja só, então. Então, o que nós fizemos? Se você tiver uma soma de funções, você pode calcular a derivada individualmente em cada uma delas.
Isso é o que nós estamos aplicando aqui como a regra de derivação, que a gente chama de regra da soma. E só um complemento aqui, se a gente for fazer a regra que a gente chama da diferença ou da subtração, né? Que seria essa a regra 2, né? Se eu fizer a derivada de u menos v aqui, tá vendo? O que vai mudar? Só vai ter um menos aqui, ó. Por isso que eu falo. Por que eu falo que isso aí para mim é como se fosse a regra da soma? Porque eu posso encarar u menos v como u mais menos 1v, ó, tá vendo? Então, se vale, né, aqui a regra da soma, isso vai derivada de u mais, aqui, ó, menos a derivada de v. Então, eu vou ter u menos, aqui, ó, menos com mais menos, a derivada de v. Então, tá vendo? É a mesma coisa. Então, quando eu falo regra da diferença ou da soma, eu vejo como se fosse só regra da soma. Mas tem isso nos livros, então você pode estudar lá nos livros. Então, é só seguir esse parâmetro aqui. Lembrando que se tivesse aqui, ó, x à quarta menos x ao cubo, você ia fazer a derivada de x à quarta e depois menos a derivada de x ao cubo. Então, é isso. Por hoje é só. Vou depois gravar um outro vídeo. Depois você assiste o vídeo aí da regra do produto e do quociente, que essas são mais interessantes. Tá bom? Então é isso. Um abraço. Até a próxima.